Este é mais um vídeo da EricTech, a sua solução em IoT para a gestão de frotas e ativos móveis. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o rastreamento indoor. A solução EricTech, ela permite, através de N modos de conectividade, então Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, você fazer a gestão de um ativo indoor. Bruno, o que seria um ativo indoor? Por exemplo, uma caixa de ferramenta, uma empilhadeira, ou até mesmo um frota, um veículo que se move. Tá? Essa localização na nossa plataforma, ela vai te dar a presença daquele ativo num ambiente fechado, dentro de uma fábrica, dentro de um galpão, dentro do seu estoque. E quando esse ativo ele sair de dentro desse galpão, de dentro desse ambiente fechado, o nosso algoritmo também permite que a gestão seja híbrida, indoor e outdoor. Quando falamos no indoor, a tecnologia utilizada para fazer a gestão do ativo, ela é tal que nos permite integrar dados ou fonte de dados diferente. Então eu posso ter um rastreador GPS com a tecnologia Bluetooth, lendo beacons Bluetooth e transformar esse rastreador em um gateway. Tá certo? Então, nesse momento, nós vamos entrar com as nossas credenciais aqui. Se você não conhece as suas credenciais, entre em contato com o nosso suporte técnico ou seu revendedor autorizado. Vou iniciar. Logo no mapa inicial, nós temos a possibilidade de selecionar veículos, ativos ou pessoas, tá? Então vejam, a partir daqui, a tecnologia já mostra um diferencial, onde eu tenho de maneira integrada 3 possibilidades de gestão em uma única plataforma, tá certo? Então eu vou monitorar agora os meus ativos indoor, tá? Como foi dito, pode ser uma ferramenta, pode ser uma empilhadeira, pode ser um instrumento hospitalar que eu quero localizá-lo dentro de uma planta indoor. Tá? Nessa planta indoor, eu coloco um mapa sobre mapa. O que seria isso, Bruno? Então eu posso pegar o mapa Google, por exemplo. Eu posso até selecionar ele aqui, se eu quero via satélite ou não. Tá? Não, eu quero base cartográfica. E eu coloco um mapa do meu galpão, o mapa interno do meu galpão, sobre o mapa Google. Tá certo? Dentro desse mapa interno, eu posso criar cercas eletrônicas. Então aqui são minhas cercas eletrônicas, certo? Ao construir um projeto indoor, nós temos algumas ferramentas adicionais para trazer um pouco mais de precisão na nossa localização. Lembrando que projetos indoor, para serem precisos, a gente tem que utilizar tecnologias adaptadas para isso, como Bluetooth, AOA, maior do que 5.0, por exemplo. No nosso caso aqui, a nossa precisão ela não é algo preponderante no projeto. Então, se a gente estiver utilizando um Bluetooth, por exemplo, 4.0, eu tenho como adaptar beacons ao meu gateway, tá? Nesse projeto, eu estou utilizando um rastreador veicular como gateway. Ele tem Bluetooth e os pontos de controle dentro da fábrica eu coloco beacons da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui os meus pontos de controle, os meus faróis, eu cadastro esse farol dentro do meu mapa interno.
Então aqui, quando eu seleciono um mapa interno, eu posso pegar todos os faróis que estão dentro desse mapa interno. Então, os faróis, eles passaram a ser meus pontos de controle, certo? E nada mais, nada menos, eu criar geozonas ou geocercas dentro de cada um desses pontos de controle, o que me permite fazer um rastreamento ativo de todos os meus ativos. Nesse caso, cada ativo ele é um gateway, mas eu poderia ter feito o projeto inverso. Eu poderia ter colocado os pontos de controle como gateways e todos os ativos com beacon Bluetooth. Então a gente poderia ter 2.000 ativos, 3.000, 4.000 ativos sendo geridos dentro da fábrica através de poucos gateways, que seriam meus pontos de controle, e cada ativo ele ganharia um beacon Bluetooth. Então, por exemplo, essa área verde aqui no canto esquerdo, ela seria a área de entrada ou a doca de descarga. Todas as peças, todas as ferramentas que passarem por aqui, eu estaria registrando a passagem no meu gateway. E depois, se essas peças, essas ferramentas, elas percorrerem dentro da minha fábrica, por todos os pontos de controle que tivesse um gateway Bluetooth, ele ia me mandar a posição daquela ferramenta em tempo real. Bruno, peraí, essa movimentação ela está se dando por GPS? Não porque eu estou falando de um galpão aqui com telhado zinco e o GPS é refletido. Então, se vocês observarem, nós temos aqui a movimentação em tempo real dos nossos ativos e eles vão se deslocando conforme a área georreferenciada. O georreferenciamento da área, sim, eu fiz por GPS, tá? Mas dentro do galpão eu criei as cercas, certo? As cercas conforme a minha operação. A geocerca, ela pode ser customizada, tá? De acordo com a minha operação. Então aqui no meu canto direito eu tenho os meus ativos que estão conectados na plataforma nesse momento, e esse daqui, por exemplo, ele está ligado agora há 13 minutos, e esse status, essa seta para a direita na cor verde, ela significa que ele está em movimento. Então eu vou clicar neste que está em movimento agora, ele já vai concentrar a visualização em um único ativo, tá certo? Além disso, eu também consigo vir nas posições e mostrar todas as posições desse ativo durante a última hora, por exemplo. Então, quais foram as passagens na última hora? Então, a última hora ele não teve passagem, ele está parado num ponto específico da produção. Então, eu quero as posições dele no dia de hoje. Essas foram as movimentações dele no dia de hoje. Então eu sei por todos os pontos que ele passou e quanto tempo ele ficou parado em cada um dos pontos, tá? Isso é operacionalmente, tá? Ele é muito bom para você otimizar processos dentro da empresa. Por que ele ficou parado por X tempo em determinado ponto, tá certo? Além disso, a gente consegue criar uma manutenção preventiva para os nossos ativos. Então eu consigo criar aqui um plano de manutenção preventiva para os nossos ativos, tá certo? Que pode ser combinado entre veículos, pode ser combinado entre outros insumos. Voltando para a tela inicial, clicando nos nossos ativos, eu tenho também a possibilidade de criar grupos, tá? Então eu posso dividir a minha fábrica em grupos, tá? E depois tirar um relatório por grupos, tá? Então eu quero somente a instalação, eu quero somente a pintura, o grupo pintura. Então eu vou lá no grupo pintura, eu vou ter todas as cercas georreferenciadas do grupo pintura. Bruno, eu quero saber o mapa de calor de utilização, o mapa de calor de movimentação dos meus ativos dentro da minha fábrica. É possível tirar o mapa de calor?
Então vamos pegar, por exemplo, hoje, tá? Vou selecionar somente o grupo pintura. Grupo pintura. E vou pedir um mapa de calor. Esse é o mapa de calor. Então, essa é a movimentação dos meus ativos dentro da minha fábrica, tá? Ô Bruno, eu quero um determinado ponto específico. Então, suponha que aqui é a entrada e saída da fábrica ou um ponto de carga e descarga. Então, eu vou criar uma cerca virtual em cima do meu ponto de carga e descarga para saber todos os meus ativos que passaram por ali, tá? Então, imagina que eu tenho uma fábrica, uma linha de entrega, que são ativos, são bens de alto valor agregado, e eu quero saber se realmente ele chegou no destino. Então aqui eu tenho todos os ativos que passaram por aqui e o horário que ele passou por aqui, tá? Através dessa seta para a direita, eu vou verificando todas as movimentações aqui dos ativos. Então eu sei que esse ativo 2495 passou por aqui hoje, o 762 passou por aqui hoje e o 700 passou por aqui hoje. Tá certo? Tem muito mais funcionalidades nessa aplicação para a gestão de ativos com as soluções Erictech. Se você tiver alguma dúvida ou desejar fazer um piloto, entre em contato conosco diretamente. Estou ficando por aqui. Um grande abraço a todos.